Beleza, pessoal, retornando aqui, me desculpem, era uma ligação importante aí. Então, a gente estava falando sobre o nível de detalhamento, né? Então, quando eu tenho o nível um é o nível do projeto, e eu vou detalhando. O nível mais abaixo, esse é chamado de pacote de trabalho. Tá? O pacote de trabalho, nada mais, nada menos, é o pacote que define ali, a gente está, pessoal, em escopo. Lembrem-se sempre disso, o objetivo do escopo é definir o trabalho que deve ser feito. E o pacote de trabalho, como é um conceito dessa seara do escopo, ele não foge à sua responsabilidade de estar envolvido com isso. Então, quando a gente fala de pacote de trabalho, é o pacote das entregas que devem ser feitas alinhadas com o objetivo, alinhadas com os requisitos que foram definidos. E o pacote de trabalho vai conter ali diversas atividades. Tá? Essas atividades não são da seara de conhecimento do escopo. As atividades, como eu já falei, são ações, são as atividades, é o como fazer para poder atingir o que foi definido no escopo. Certo? Mas o pacote de trabalho ele define o que deve ser feito e ali dentro vai estar encapsulado o que é necessário fazer. A partir daqui, de onde nós estamos, no gerenciamento do escopo, a gente não precisa entrar nesse detalhe aí. Tá? A gente precisa só controlar o que deve ser entregue. E o que vai ser entregue é o que está previsto naquele pacote de trabalho. Joia? Então, sobre o nível de pacote de trabalho, joia? Independente do nível, se eu tenho 3 níveis para atingir o pacote de trabalho, ou 500 ou 1000, o último vai ser o pacote de trabalho, que é o detalhamento máximo. Tá? Foi aonde o gerente de projeto conseguiu decompor até o último estágio que ele julgava interessante para controlar. Esse pode ser um nível de detalhamento muito absurdo ou o gerente de projeto não chegar num detalhamento tão grande. Quem vai decidir isso? É o gerente de projeto. É o que ele achar, julgar importante para poder controlar. Beleza? E aí, um exemplo bem prático que eu posso dar para vocês é o seguinte. Digamos que o gerente de projeto ele vai delegar essa entrega que é para ser feita para uma empresa terceirizada a construir. Joia? Então, o pacote de trabalho vai ser a entrega da construção do muro. Beleza. Então, ele vai contratar uma empresa para isso daí. O pacote de trabalho era a construção daquele muro com aquelas especificações. A empresa que vai ser contratada vai fazer aquilo. Não interessa quais são as atividades que a empresa vai ter que fazer, que vai ter que executar. O que está especificado é que o muro tem que ter 3 metros de altura, ele tem que se colocar uma cerâmica nele, né? Tem que ter espessura tal, tem que usar tal tijolo, tal. Isso aí vai estar compondo nas especificações e o trabalho que deve ser feito, aquele pacote de trabalho, vai ter lá diversas atividades ali dentro. O gerente de projeto pode chegar e dizer assim: não, eu não vou contratar outra empresa. Eu vou decompor a construção desse muro em outras entregas. Então o cara pode chegar e não chegou nesse. O pacote de trabalho ele vai ser mais decomposto. Então não chegou nesse nível, vai ter um nível de detalhamento maior. Então o que ele pode fazer? Ele vai chegar, ele não chega somente no nível de definir lá que o trabalho é só construir o muro. Ele pode dizer o seguinte: vou chegar em níveis mais detalhados. Eu vou ter uma entrega que vai ser a construção do muro, eu vou ter outra entrega que vai ser o reboco do muro, eu posso ter outra entrega que vai ser a pintura dele, eu posso ter outra entrega que vai ser colocar os arames, mais a câmera de vigilância em cima do muro.
Então, o gerente de projeto pode ter decomposto essas entregas que são depois da construção do muro. Então, ele explodiu mais ainda. E essa explosão, né, em partes menores, ele vai lá definir, olha, o orçamento só para construir o muro é R$ 2.000. Para colocar a cerâmica que eu quero é R$ 3.000. Para botar arame farpado é tanto. Para colocar a câmera de vigilância é tanto. E aí, cada uma dessas partes que ele dividiu, que cada uma dessas é um pacote de trabalho diferente. Então ele pode, para uma empresa, ele contratou para construir o muro, para outra colocar a câmera de vigilância, para outra empresa colocar a cerâmica, para outra, né, cada uma com uma atividade diferente. E podem ter níveis distintos. E ele pode ter escolhido, não, o pacote de trabalho é a construção do muro. E dentro das especificações ali, ele já colocou tudo isso englobado. E aí, quando uma única empresa foi contratada para construir o muro, ela já pensou, ela vai entregar o que foi especificado, construindo o muro, botando a cerâmica, botando a cerca, botando a câmera. Tudo isso aí pode já estar dentro do pacote de trabalho, que são os requisitos. Beleza? E o gerente de projeto é quem vai definir isso daí. Para todos os projetos é a mesma coisa? Não. Né? A gente já viu que vai depender do gerente de projeto, do tipo de projeto. Às vezes é necessário avançar, decompor mais. Outra hora não, vamos simplificar. Se eu detalhar, outra coisa que é importante que se diga, a gente tem a decomposição como sendo algo que você vai dividir para facilitar. Então você tem que decompor até um nível que vai facilitar para você. Você não quer detalhar tanto, de forma a aquilo acabar sendo um transtorno, né? A divisão em partes menores, ela tem que chegar num nível que facilite. Ela não tem que extrapolar um nível para um detalhamento que vá deixar mais complexo. Tá? Então, tem uma citação do Da Vinci, né? Eu esqueci agora exatamente como é que ela é, mas ele fala mais ou menos assim, quando ele estava fazendo uma determinada pintura, chegava um momento que ele dizia assim, tá bom, eu não vou retocar, não vou mexer mais nessa obra. Por quê? Porque ele tem toda a obra, segundo ele chegava num nível de maturidade, né, que ele tinha que parar o trabalho, porque se ele continuasse, aí iria a curva, né, ia começar a decair, né, do trabalho. Então ia começar a ficar ruim aquilo ali. Então você não pode detalhar tanto, começar a mexer no que já chegou a estar bom. Então a criação da EAP é um equilíbrio. Você tem que detalhar no nível suficiente para ser confortável a coordenação, o controle, a alocação de recursos, né, financeiros ou cronograma e tudo mais. Se você detalhar muito, aí fica muita picuinha, fica muito detalhezinho para você ver. Então é melhor o gerente de projeto botar nas especificações do pacote de trabalho que é para construir o muro, botar a cerca, botar a cerâmica e as câmeras em cima, e esse pacote de trabalho ser entregue a uma empresa que vai fazer tudo, do que ele pegar e dividir, explodir mais ainda, e aí isso aí ser um complicador para o próprio gerente, que ele está tendo que coordenar essas picuinhas, né? Uma empresa vai fazer o muro, a outra vai colocar a câmera, a outra vai pintar, a outra vai... Isso aí vai atrapalhar ele, tá? Então, para o gerente de projeto é um equilíbrio, tá? Encontrar isso daí, o melhor pacote de trabalho, chegar ao melhor nível, né, de decomposição. A meta é construir a EAP e chegar nesse nível de pacote de trabalho. Então, o objetivo da EAP é você decompor até o nível satisfatório de coordenação, que é o último nível, o nível de pacote de trabalho. Se ele vai estar detalhado, se ele vai estar resumido, de forma que está incluído ali todo o trabalho que deve ser feito, as especificações, os requisitos. Quem vai definir se é o nível adequado é o gerente de projeto, ou se ele vai decompor mais ainda.
o pacote de trabalho. Então, eu tenho o nível do pacote de trabalho e tenho o pacote de trabalho. O pacote de trabalho são as especificações, são os requisitos. Eu tenho que entregar tudo aquilo ali que está dentro do pacote de trabalho. Então, o pacote de trabalho pode ter dezenas de atividades, que o final de tudo é entregar aquilo que ele se propõe. Beleza? Então, olha, é o conjunto de atividades ou componentes responsáveis pela construção do resultado esperado. O pacote de trabalho ele é atribuível a pessoas e grupos. Então, esse é interessante, porque numa obra, a gente vai decompor, num projeto, a gente vai decompor ao nível que a gente já sabe, aquele que a gente pode definir a tabela RACE. E o nível de tabela RACE é aquele que a gente pode chegar ao nível de pacote de trabalho, que eu posso chegar e dizer assim, olha, eu quero essa entrega aqui, ou essas entregas que estão dentro do pacote de trabalho. E você vai dar a uma pessoa, ou uma empresa, ou um grupo, para que ele faça aquilo ali e entregue. E alguém vai chegar com uma pranchetinha e vai dizer, esse pacote de trabalho aqui atendeu tais e tais e tais e tais requisitos. Fechou. Concluiu. O pacote de trabalho vai conceder, né, maior precisão nas estimativas de cronograma, de custo, né, de recursos alocados. Essa é a essência da EAP. É preciso, pessoal, distinguir o que é o pacote de trabalho das atividades. O pacote de trabalho é um recurso de gerenciamento do escopo. O pacote de trabalho ele define o que é que deve ser feito, o que deve ser feito. É o pacote de entregas que deve ser feito. Beleza? As atividades são a execução de tudo que é necessário para se atingir o que era especificado, ou seja, o que o pacote de trabalho tinha definido para ser feito. Beleza? Então eu criei essa tabela aí, essa matriz que vai definir a diferença entre um e outro. Então, em relação ao pacote de trabalho, faz parte da EAP, o pacote de trabalho faz parte da EAP porque é um componente indissociável, né, do escopo do projeto, do escopo do produto, que é a entrega, ou as entregas que estão dentro do pacote. As atividades não fazem parte da EAP. As atividades não são elementos do escopo, e sim da execução. A gente primeiro definiu o que é que precisa ser feito. A execução é como vai se chegar, como é que vai, se o cara vai usar 10 pessoas, se ele vai, qual é o dia que ele vai fazer aquela atividade, como que ele vai fazer, trabalho depois. Tá? O pacote de trabalho definiu o que é que era preciso. E isso é do escopo. A atividade não faz parte da EAP. Objetivo. Então, o pacote de trabalho, o objetivo dele é o que entregar. Tá? E as atividades são como entregar. Como as atividades vão ser realizadas para entregar aquele pacote de trabalho. Então, por exemplo, na construção do muro, tá, que é o pacote de trabalho, vão ter os diversos requisitos ali. Construção do muro, botar a lajota, botar a cerâmica, a cerca, a câmera. Então, o que deve ser feito é isso daí. Como que vai ser feito? Né? Vai ser feito por tal empresa, tais funcionários, né? O cara vai construir a base, vai cavar o chão, vai colocar os ferros ali, né? Vai levantar uma basezinha, depois ele vai botar os tijolos. Ele sabe a técnica que ele vai executar, as atividades que vão ser feitas para se entregar o resultado final. Para botar a cerca, né? Aí vai ter as atividades para botar a cerca, aí tem que colocar primeiro as hastes para fixação da cerca, né? Passar a fiação das câmeras e tudo mais.
Essas são as atividades. E essas atividades elas só existem para atender os objetivos que o escopo definiu com os requisitos. Beleza? Olha o conceito aí de todos os elementos aparecendo, né? Então, as atividades, né? O escopo, né? Então, as atividades são realizadas na execução para atender os requisitos. Os requisitos foram definidos para atender o escopo, né? Então, o escopo define os requisitos, né? Os requisitos detalham o escopo. E o escopo do produto ou do projeto atende aos objetivos, né? Então, tem uma cadeia aí, joia? Objetivo, escopo, os requisitos, né? As especificações, os resultados, isso aí é o esperado no nível de planejamento. As atividades é a execução. Tá? Então, em relação ao nível do PDCA, o pacote de trabalho é planejamento. Não é isso? As atividades é execução. Em relação ao nível de detalhe do escopo e das entregas, o planejamento, aliás, o pacote de trabalho é o maior nível de detalhamento das entregas. Isso a gente já falou. O maior nível de detalhe das entregas, tá? Da especificação, do escopo, dos requisitos, é o pacote de trabalho. Ele é o último nível da EAP. Já as atividades, tá? Não define ou não detalha níveis de escopo, não é isso? E especificação não detalha, porque não faz parte da EAP. Tá? As atividades são as ações de execução do que foi especificado. E as atividades, ela é encapsulada pelo pacote de trabalho. Então, eu posso ter infinitas atividades que o objetivo dela é entregar o resultado final, tá? De acordo com o pacote de trabalho. O que vai ser feito para entregar o pacote de trabalho vai ser de coordenação lá para se chegar na execução e colocar em prática o que é necessário. Beleza? A EAP deve se concentrar na essência do gerenciamento do escopo, que é definir com clareza o que deve ser feito e não como deve ser feito. O pacote de trabalho garante o nível de maior clareza para o que deve ser entregue. As atividades não são registradas na EAP. Por quê? Porque não fazem parte do planejamento. Porque não fazem parte do planejamento. Eu vou completar aqui depois, pessoal, ficou faltando. Tá? Vamos continuar aqui. Então, eu tenho aqui uma EAP de exemplo, tá, pessoal? Que fique claro aqui que essa EAP aqui não foi extraída de nenhum projeto, é só no nível didático aqui. Então, o nível 1 da nossa EAP, eu tenho lá, que é o nosso próprio projeto. Projeto bicicleta, que foi chamado aí. Então, eu tenho no nível 2 aqui, por exemplo, o gerenciamento do projeto. Então, nessa estrutura do nível 2, eu vou criar toda a estrutura gerencial do projeto. Então, plano do projeto, tá? A EAP, cronogramas, orçamento, tudo mais. Aqui eu vou, como controlar, vou definir o plano de gerenciamento do projeto. Joia? Eu posso ter outra, vou chamar aqui de fase, beleza? Que é a concepção do meu projeto. Então, premissas, restrições, estudo de viabilidade, tá certo? Primeiro eu defini como seriam gerenciados os projetos, a metodologia que eu vou empregar para gerenciamento do projeto vai ser o Scrum, vai ser o PMBOK, né? Vai ser alguma metodologia própria, tá? Para gestão do projeto, o Prince2, por exemplo, vai ser empregado. Enfim, eu vou ter outra aqui, pesquisa, e aí eu posso
está decompondo em outros níveis. Então, vamos supor aqui, deixa eu botar aqui uma outra parte. Por exemplo, essa aqui, vamos estudar essa aqui. Esse nível 2 aqui, ele decompôs em 2 pacotes de trabalho. Esses 2 pacotes de trabalho aqui. Tá? A contratação. Então, a relação de fornecedores, né, de peças e ferramentas. E os contratos. Cada um desse aqui é um pacote de trabalho da contratação. Então, a gente tem o seguinte, para a contratação, eu decompus que eu vou fazer uma relação de fornecedores e contratos. São pacotes distintos. Eu posso ter atividades distintas aqui dentro da relação de fornecedores, vou ter diversas atividades para entregar essa relação de fornecedores. Alguém vai fazer pesquisa, vai visitar fornecedores e tudo mais. Joia? Em relação aos contratos, eu vou ter aqui diversas atividades dentro desse pacote de trabalho, que os contratos, eu vou ter os requisitos. Então, para cada um dos contratos, eu tenho os requisitos do contrato. Por exemplo, termos de referência, né, do contrato. Então, todas as especificações, todos os requisitos para contratar um fornecedor de serviço. Então, as atividades para se construir esses contratos, eu vou primeiro definir os requisitos dos contratos. Ele vai ser o pacote de trabalho, joia? E que vai resultar em atividades ali para se entregar esses contratos. Ao passo que quando eu completar essas atividades aqui eu cheguei a 100%. Essa é a regra dos 100%. Então, a EAP ela facilita o controle, porque, por exemplo, para a construção do contrato, eu posso definir aqui que eu tenho 50% de esforço aqui e 50% de esforço para construir os contratos. Então, se eu tenho esses 2 pacotes, é lógico que cada um, balanceando aí, eu tenho 50% de esforço em um pacote de trabalho e 50% no outro pacote de trabalho. Ao passo que quando eu completar 50% aqui e 50% no outro pacote de trabalho, eu concluí essa fase aqui de contratação. Se porventura eu estou aqui fazendo as atividades do contrato, o gerente do projeto vai poder verificar que foram executadas algumas atividades e está faltando outras atividades. Aí ele vai poder dizer aqui, se como eu tenho 2 pacotes de trabalho, que são 50% e 50%, e o contrato, a elaboração dos contratos, ele só executou 30% do seu esforço para entregar, então eu vou poder mensurar lá que eu teria 50% feito aqui, nesse pacote de trabalho, 30% aqui, eu tenho 80% realizado aqui de contratação. Então, 80% de esforço financeiro, né, de alocação financeira, 80% do cronograma, 80% das pessoas empregadas, dos recursos, enfim, eu vou poder controlar. Isso é a EAP, beleza? Notem o seguinte, que quando eu só tenho a decomposição para níveis diferentes se eu tenho 100%. Então, o nível de cima sempre deve atingir 100%. Tá? Por exemplo, esse nível aqui, pesquisa. Quando eu decompus aqui pesquisa, os outros pacotes de trabalho, a soma das atividades concluídas deles vai me dar 100% aqui. Quando eu concluir 100% de pesquisa, 100% de projeto, 100% de contratação, 100% de fabricação de protótipo, 100% de homologação, 100% da concepção e 100% do projeto, eu atingi 100% aqui do meu projeto todo.
Então, sempre o nível acima, superior, ele só é completado se ele alcança 100% se os inferiores alcançarem todos eles a conclusão. Joia? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Fabricação de protótipo. Esse aqui só tem um nível, é o último nível. Então, ele é o pacote de trabalho. Tá? Apesar de estar lá em cima, notem que ele é o pacote de trabalho. Se caísse numa prova perguntando se ele é o pacote de trabalho, ele seria. Tá? Então, eu tenho aqui o nível 1, nível 2. Nível 2, nível 2, nível 2. Esses dois aqui são nível 3. Ó. Ah, mas por que contrato está embaixo de relação de fornecedores? Não seria o nível 4? Não, pessoal. Notem que a hierarquia, eu tenho a contratação de serviço aqui, a contratação, né? Para não ter que colocar assim, ó, né, a relação de fornecedores aqui e os contratos aqui, que estão no mesmo nível hierárquico, ele colocou na vertical, ao invés de ser na horizontal, só por questão de otimização do espaço aí. Mas eu tenho aqui o nível 1, eu tenho aqui o nível 2 e eu tenho aqui o nível 3. Se eu tivesse aqui dos contratos um outro nível, aí eu teria aqui o nível 4. Joia? E aqui contratos não seria o pacote de trabalho mais, porque eu decompus aqui. Tá? Outra informação que é importante saber, quando eu faço a decomposição para outro nível, eu tenho que ter no mínimo 2 outros pacotes de trabalho. Porque, olha só, qual é a lógica disso? Se eu for decompor aqui contratos em pacotes de trabalho, eu tenho que ter no mínimo 2 aqui. 2 pacotes. Porque eu vou ter 50% de atividade aqui, 50% aqui, para completar 100% e dar como concluir isso aqui. Se porventura eu fosse decompor contratos e fosse colocar aqui embaixo somente um pacote de trabalho, não faz sentido eu criar isso aqui, para dizer que esse aqui é o pacote de trabalho. Seria mais fácil eu ter esse cara como último nível. Eu não preciso decompor. Eu só vou decompor para facilitar o meu trabalho. Então, quando eu decomponho aqui, por exemplo, para 3 outros pacotes de trabalho, o contrato, então, porque quando eu executar todos esses 3 pacotes aqui, eu concluí os meus contratos. Não é isso? Não faz sentido. Esse aqui é o nível de pacote de trabalho, é sempre o nível mais, o último nível. Eu não decompus a mais. Joia? Então, só faz sentido eu criar a decomposição de contratos se eu decompor para mais de um outro pacote de trabalho. Se não, se fosse para criar só mais um nível de pacote aqui, para dizer que esse cara é o pacote de trabalho, era melhor não ter criado. Porque esse cara aqui já é o último, já é o pacote de trabalho. Por que eu vou criar só mais um outro pacote de trabalho? Seria só se fosse para dividir. A mesma coisa aqui com o protótipo. Joia? Apesar dele estar lá no nível 2, não é isso? Nível 1, nível 2, ele é o meu pacote de trabalho. Aqui vão estar todos os requisitos, e como esse pacote de trabalho aqui, eu vou ter diversas atividades para entregar 100% desse pacote de trabalho aí. Tá joia? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês com esses exemplos aí. Beleza? Olha aqui, ó, nível 1. E se eu fosse elaborador de uma prova, eu ia querer fazer um exemplo desse da EAP e perguntar para os alunos, para os candidatos, qual é o nível tal, de tal, né, nível ou pacote de trabalho. Aí eu ia colocar uma pegadinha dessa aqui, tipo esse cara aqui, a fabricação do protótipo, apesar de estar no nível 2, ele é o pacote de trabalho, né? Vou colocar lá, por exemplo, churrasco de fim de projeto. O cara colocou lá que o churrasco de fim de projeto, ele faz parte aqui, deixa eu colocar aqui, ó. O churrasco de fim de projeto, ele faz parte, tá, de um pacote de trabalho. Eu vou ter várias atividades aqui
eu não sei quais são, que vão estar encapsulados aqui, comprar a carne, comprar a cerveja, né, marcar a data, as pessoas que vão participar, comunicar, gerar lá um e-mail para comunicar o dia para as pessoas, né, divulgar. Então, ocorre que quando eu só vou dar concluído 100% no fechamento aqui, só vou dar 100% quando todas essas atividades estiverem feitas, né, esses pacotes de trabalho serem entregues, o relatório final do projeto, o relatório de lições aprendidas e o churrasco feito. Aí eu dou por encerrado, porque ele decompôs esse pacote aqui, na verdade não é pacote de trabalho, é a entrega, o fechamento, ele decompôs essa entrega como pacote de trabalho, né? 3 pacotes de trabalho aqui. E aí, se a gente for ver aqui, qual que é o nível, eu tenho aqui, né? Nível 1, nível 2, aí o planejamento do projeto nível 3 e nível 3. E eu vou ter aqui nível 4. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá, dar prosseguimento. E aí, para encerrar essa questão aqui, da criação da nossa EAP, vamos falar sobre as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas, que é justamente um resumo do que a gente viu para a criação da EAP, né? Então, quais são as entradas? É o plano de gerenciamento do projeto, a especificação do escopo do projeto, documentação dos requisitos, porque eu só vou poder criar e decompor se eu tiver os requisitos para poder definir lá essa decomposição e chegar no pacote de trabalho, né? Fatores ambientais da empresa, porque de repente criar um pacote de trabalho, fazer uma decomposição no nível X, eu só vou poder fazer isso se eu levar em consideração fatores ambientais da empresa, os departamentos envolvidos, né, e tudo mais. Ativos de processos da organização, tá? São a inteligência da organização, são as informações que já foram produzidas pelos processos, documentação, normas, políticas internas da empresa devem ser consideradas para fazer essa EAP. Ferramentas e técnicas, então a decomposição é a ferramenta, é uma técnica, né, para poder criar a EAP. Opinião especializada, ela entra como sendo importante para que chegar a um denominador comum, decomponham mais ou não, né? Vou usar, por exemplo, um escritório de projetos para poder dar uma consultoria para essa decomposição. Então, é uma opinião especializada, né? Saídas. Então, quando eu criar a minha EAP, eu vou ter a linha de base do escopo, né? Também posso ter atualizações nos documentos do projeto como um todo. Lembra lá que lá na entrada ele entrou com o plano de gerenciamento do projeto, desculpa, o plano de gerenciamento do escopo, e o plano de gerenciamento do escopo leva em consideração todo o planejamento para se coordenar o escopo. E o plano, as especificações do escopo, tá certo? Vai definir o que foi coletado, né? As atualizações dos documentos do projeto, ela vai entrar como sendo, por exemplo, uma mudança no escopo que foi solicitada durante a execução do escopo, durante o planejamento, vai ocorrer de forma que o impacto sobre outras áreas de conhecimento sejam avaliadas, os riscos, né, de se alterar o cronograma, porque se eu alterar o escopo, vai mexer no cronograma, vai mexer no orçamento, né, vai mexer nos recursos humanos. Então, é por isso que eu preciso de interfacear
com a minha integração, né? Com a gestão da integração. Então, eu vou ter lá as mudanças integradas, né? Então, quando eu faço uma solicitação de mudança, eu vou ter lá, tá? Que essa mudança ela ser avaliada sobre o aspecto da mudança integrada, tá? Com outras áreas de conhecimento. Então, eu tenho aqui que isso pode resultar em atualizações nos diversos documentos do projeto, seja os próprios documentos produzidos no nível do gerenciamento do escopo ou em documentos que estejam em outras áreas de conhecimento, tá? Como cronograma, os riscos, os custos, tá? Os 10 mandamentos da EAP. Então é importante aí, pessoal, olha só, quais são os 10 mandamentos da EAP? Cada elemento da EAP deve representar um resultado tangível. Ok? Beleza? Todos os resultados principais devem estar explicitamente incluídos na EAP. 3. Os resultados principais devem ser claramente definidos para que fique bem explícito o trabalho a ser realizado. Os resultados principais devem ser decompostos em níveis de detalhes que permitam o planejamento e o gerenciamento do trabalho necessário. Isso aqui a gente já tocou nesse assunto. 5. A decomposição não deve ser demasiada, de forma que o custo de controle não traga o benefício necessário. Então aqui, pessoal, eu vou corrigir, é o custo, tá? De forma que o custo, o alto custo em controlar, tá? Aquilo ali não traga o benefício que a gente espera nessa decomposição. 6º mandamento. Cada elemento da EAP deve contribuir para o resultado a qual é subordinado. Então, o nível anterior. Beleza? Ele só existe, o nível inferior, só existe para atender aos requisitos e no conjunto da obra, né, daquela divisão que foi feita em níveis mais baixos, a soma vai resultar no benefício que foi feito para poder decompor aquilo ali em níveis inferiores. Vai atender aos requisitos do pai, né? Ao descer um nível da EAP, a soma dos resultados dos subordinados corresponde ao resultado do pai. Ou seja, a regra dos 100% que a gente já citou lá. Beleza? Os níveis inferiores, a soma de todas o resultado que foi produzido pelo nível inferior vai dar 100%. Tem que dar 100%. Obrigatoriamente. Isso não é opcional, pessoal. É obrigatório. Beleza? Um elemento da EAP não pode ter somente um filho. Aquilo que a gente já falou. Tá? Porque a regra dos 100%. Tá bem? O filho seria igual ao pai. Então, se eu fizer a decomposição para um filho, eu preciso ter no mínimo 2. Tem que ter mais de um para justificar que eu estou dividindo justamente para poder facilitar, para poder dar uma parte para um fazer e o outro para outro fazer. Se eu dividir criando somente um filho, eu vou estar repetindo no nível mais abaixo tudo que o nível pai faria. Então não faz sentido isso. Beleza? Um elemento filho não pode ter mais de um pai. Então, isso é regra básica também. Um filho não pode estar associado a pais diferentes. Tá beleza, pessoal? Então, a decomposição, eu tenho um único pai que explodiu ali filhos. Beleza? É a regra dos 100%. Os resultados principais necessários ao gerenciamento devem ser incluídos na EAP. Beleza?
Aonde a gente documenta, tá? Os componentes da EAP? No dicionário da EAP. A gente já até citou um pouquinho sobre esse dicionário. Joia? Então, o que deve compor, o que deve ter nesse dicionário? Um identificador do trabalho, ou seja, das entregas. Isso aí é um código de conta. Normalmente você pode ter um sistema que vai lá, quando você vê a EAP, normalmente pode ter um código, né? Por exemplo, nível 1, aí é o 1, né? Aí eu tenho lá o nível abaixo, nível 2 seria 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Então aquele que é 1.1, o nível abaixo dele, que é o nível 3, seria 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e assim sucessivamente. Eu vou criando essa hierarquia. Por isso ele gera um código de contas para facilitar esse controle aí. Até no momento de se num sistema você vai sumarizar um cronograma, sumarizar o custo, então você tem como fazer a trilha, né? Você vai fazer a sumarização. Se eu aloquei lá 20 mil reais no nível 1, então esse 20 mil reais, que na regra dos 100%, eu vou explodir esses 20 mil reais no nível 1.1, no nível 1.2, no nível 1.3. Esses 20 mil reais vão ser divididos aí. Se eu decompor em mais níveis, tá? Explodindo, esse que começou lá em cima, com um orçamento de 20 mil, vai ser explodido até chegar no nível de pacote de trabalho. Ao ponto que, para construir aquele muro, que vai custar lá 3 mil reais, tá? Quando eu completar lá, eu sei que custou 3 mil reais e demorou 10 dias para fazer. Se eu for somar todos os níveis, os pacotes de trabalho, até chegar lá no nível 1, tá? Eu tenho lá, por exemplo, que foi todo o orçamento, completou aquele valor lá que foi alocado, né? Descrição do trabalho do componente, isso vai constar lá na EAP. Organização responsável pela conclusão do componente, por exemplo, o departamento. Aí pode entrar lá aqueles fatores ambientais, né? Lista de cronograma de marcos, né? Cronograma de atividades associadas ao cronograma de marcos, recursos necessários, estimativas, requisitos de qualidade, critérios de aceitação, referências técnicas, informações sobre contratos de acordo, contratos e acordos, né? Restrições e premissas. Note que aqui, para cada trabalho que deve ser feito, cada entrega que está lá as suas especificações, eu posso associar isso a um cronograma, ao orçamento. Então, nota aí que o dicionário da EAP vai conter essas informações, vai poder ter um histórico do projeto sobre os aspectos de custo, orçamento, cronograma, né? As próprias especificações do trabalho que deve ser realizado. A EAP é muito importante. Beleza, pessoal? Então vamos fazer aqui um intervalo e na sequência, no outro bloco, a gente fala sobre validar o escopo. Beleza? Valeu!